Muito obrigado, Ive. Boa noite, Valnei. Boa noite a todos. Boa noite. Prazer estar aqui. A minha carreira é longa. Eu fui bacharel em física e mestre em física na PUC nos anos 60. Depois fui para o MIT, fiz meu doutorado lá e me doutorei em 1971. Então, são mais de 50 anos de doutorado, 50 anos, né? Então, eu tenho uma carreira longa como físico, sempre trabalhei na área de pesquisa em universidades, fui professor da PUC titular, fui professor da UFRJ titular e sou aposentado, professor visitante em universidades no Brasil, no exterior, e durante toda a minha carreira, uma parte grande dela, eu trabalhei em física. Em 2003, o então presidente do Inmetro, o professor João Jornada, me convidou para ajudar a montar uma estrutura de laboratórios novos em áreas estratégicas, em metrologia, e basicamente criar um programa de bolsas, que também era muito importante na época, porque era importantíssimo você trazer para esse grupo desses novos laboratórios estratégicos pessoas que tivessem habilidade e competência para poder desenvolvê-lo. Então, eu montei, basicamente, junto com o CNPq, um tipo de programa novo que foi muito bem sucedido. Por volta de 2014, haviam cerca de 440 bolsistas no programa do Inmetro. O Inmetro financiava o CNPq e, através desse financiamento, eram basicamente selecionados por bolsistas. Então, foi uma satisfação poder trabalhar em metrologia, e a minha experiência em metrologia é mais ou menos essa. Após ser assessor durante 2 anos, fui convidado para ser diretor e acabei ficando na diretoria de metrologia científica e industrial, depois de tecnologia, durante 14 anos. Então, foi uma satisfação. Lá fiz muitos amigos, foi um prazer. E o Valnei falou realmente muito bem sobre a importância da metrologia. Eu acho que ele deu uma visão muito clara e abrangente, e eu sei que os meus colegas que falarão especificamente sobre as novas definições do SI também poderão dar uma visão clara sobre isso. Então, a minha escolha foi falar um pouco sobre a história da metrologia, quer dizer, basicamente como era o passado, ser muito rápido, quer dizer, falar rapidamente sobre a história da metrologia, alguns fatos que são característicos e importantes da metrologia e que muitos deles estão presentes até hoje, né? Então, eu escolhi isso, vou tentar ser o mais breve possível, para não se estender muito, e vou começar a exposição de uma vez, já dizendo que foi realmente uma satisfação poder apresentar esse tema aqui. Posso começar, Ive? Tem alguma pergunta, alguma coisa? O senhor pode ficar à vontade, professor. Eu vou recolhendo as perguntas e aí eu logo passo para o senhor. Fique à vontade. Obrigado. Vou passar, então, vou começar. Bom, a redefinição das unidades do SI sempre foram, isso eu acho que é muito importante, uma longa busca por medidas justas, universais e eternas. Então, isso desde o passado remoto, passando pelo presente, e aí eu vou falar algumas coisas, quer dizer, na verdade eu vou fazer uma pergunta, uma indagação, mais do que qualquer outra coisa, sobre o futuro, não é? Mas antes disso, simplesmente para dar um pouco o gosto do que os colegas vão falar, o que aconteceu com o Sistema Internacional de Unidades. E, afinal de contas, o que mudou? As unidades permaneceram as mesmas, não é? Mas há uma mudança extremamente importante e que distingue muito o antigo sistema do novo. As unidades são as mesmas e, no entanto, a estrutura proposta é totalmente diferente. Por quê? Porque antigamente as unidades
no antigo sistema, na antiga definição, as unidades eram definidas através da própria unidade, quer dizer, a antiga estrutura era definida pela própria unidade. A unidade definia a estrutura do sistema. Atualmente, a estrutura é definida por constantes da natureza. E as 7 unidades foram substituídas, de alguma forma, as 7 definições por definições das unidades da natureza. Quer dizer, basicamente você fixa essas unidades e você passa a medir a partir dessas unidades que são fundamentais na natureza. Então, você pode, independente de onde você esteja, uma vez que você é capaz de medir uma unidade fundamental, você é capaz de realizar aquela unidade. Então, é mais ou menos isso que eu tinha falado. É que eu ia falar do passado, presente, fazer uma pergunta, uma indagação sobre o futuro, e falaria sobre o caminho até o ESI. Foi uma longa busca por medidas justas, universais e eternas. Aqui foi o que eu falei sobre a definição, a nova definição das unidades comparadas com as antigas, né? E o sistema novo comparado com o sistema antigo. Bom, vamos então para frente. O aparecimento das medidas, a história das medidas, ela se confunde com a história da civilização. Na verdade, as medidas se confundem com a existência da agricultura. Foi com a agricultura que a necessidade de medidas, e com a civilização, a necessidade das medidas apareceu, né? O Volney mencionou a Bíblia, mas a Bíblia é interessante. Para vocês terem uma ideia da importância das medidas para a antiguidade, na antiguidade, sempre as medidas e a sua invenção das medidas, a invenção, evidentemente, entre aspas, eram parte dos mitos, quer dizer, as medidas eram dadas ao homem com uma concessão divina, ou um deus, ou uma ninfa. Então, havia sempre algo, né, místico que cedia ao homem um conhecimento, como, por exemplo, na mesma escala do que foi a invenção da roda e a invenção do fogo. Você nunca saberá exatamente quem inventou a roda, quem inventou o fogo. Você também jamais saberá se alguém inventou a medida. No entanto, por exemplo, na Bíblia, esse escriba, Flávio José, um escriba do templo judaico, ele diz o seguinte, que a invenção das medidas atribui a invenção a Abel. Quer dizer, após Abel matar Caim, cometeu, entre outras coisas, a invenção dos pesos e medidas, que mudou a existência inocente e generosamente simples em que vivia a humanidade, e uma dominada pela falsidade e pelo medo. Então, realmente, é uma coisa interessante, porque a medida, ela, pela sua importância, ela passa a ter um caráter muito, muito fundamental. Quer dizer, todas as civilizações mais avançadas tiveram um tipo de medida, né? E o sistema foi provavelmente organizado há cerca de 8.000 anos atrás, por volta de 6.000 a.C., na Mesopotâmia, que é a região que está entre o Irã e a Síria, né? E também, paralelamente, as medidas foram desenvolvidas na Índia e na China, em paralelo. Foram tipos de desenvolvimento paralelos e muito parecidos, na verdade. Por quê? A origem de todas as medidas ela é antropométrica. Ou seja, se a gente olha aqui o homem vitruviano, a gente vê, por exemplo, que você vê o dedo, você vê o braço, a braça, o pé, o passo, de modo que era muito prática a medida antropométrica, é muito fácil de se entender, né? Além disso, as diferenças individuais das medidas antropométricas, ou seja, o meu pé e o seu pé,
as diferenças não eram muito grandes e, como não era necessário uma grande precisão, não tinha grande importância, não é? Então, a outra coisa extremamente interessante é o seguinte, é que, em paralelo, as medidas baseavam-se nas características de cada ação. Não existia uma medida para comprimento, não existia uma medida mas existia, sim, uma medida para largura, o pé media a separação entre umas sementeiras, o passo media a distância, o tamanho das sementeiras. Então, o braço media por a largura da rede de um pescador, a braça media o tamanho da rede do pescador. Então, você tinha, os teares tinham medidas diferentes, não é? Então, dependia muito do país, do que queria se fazer, de modo que as medidas elas tinham um caráter praticamente social, né? Então, uma próxima etapa do desenvolvimento foi quando as medições passaram a ter um caráter, um significado social. Ela era baseada, por exemplo, em ações como ações do trabalho, ações do seu dia a dia. E isso fazia o quê? Que as medidas tivessem grande diversidade, tivessem valores diferentes dependendo do lugar e variavam no tempo. Então, essas medidas elas tinham características diferentes em diferentes lugares, mas eram todas antropomórficas, de origem antropométricas, né? E muito interessante a gente fazer uma ideia do que eram essas medidas, por exemplo. Quando você tinha uma medida, por exemplo, que era baseada no trabalho, é muito curioso, porque, por exemplo, havia uma medida na Índia em que a medida de superfície era a área de superfície ocupada por 1.000 vacas e seus que poderiam parir 1.000 bezerros e se alimentar perfeitamente. Isso era uma medida na Índia chamada Bogram. Existia uma outra medida, por exemplo, que era válida até 1947 na Letônia. A distância era medida pela a distância alcançada pelo zurro de um burro. Então, é muito curioso, porque essas relações do dia a dia, as relações de trabalho, elas caracterizavam as medidas da época. É claro que isso daria uma variedade enorme de medidas extremamente confusas, né? Um salto muito importante que a gente conhece do ponto de vista da estrutura metrológica foi abandonar aquela ideia do meu dedo e do seu dedo para a ideia do padrão, do dedo. O pé, em vez do seu pé e do seu dedo, e do teu pé. Não é? Então, a criação do padrão é extremamente importante, porque ela muda a ponto de vista de conceito. Você passa a ter algo que você pode comparar. Não é? Então, é muito interessante, por exemplo, a gente fazer uma comparação e alguns conceitos que não usam hoje já eram usados no Antigo Egito. Quer dizer, não usados assim diretamente, mas existiam no Antigo Egito. O braço do faraó era a unidade de base. Essa barra de granito poderia ser equivalente ao padrão primário, não é? E a barra essa barra de madeira era o padrão secundário. Você teria toda a capacidade, por exemplo, de fazer um rastreamento do braço do faraó até o padrão secundário, que seria a barra de granito. Padrão primário, a barra de granito, e o secundário, que era a barra de madeira. Então, o que a gente pode prever disso? A gente pode prever o seguinte, que isso aqui é o equivalente à ideia de rastreabilidade, tá? Que a gente tem hoje. Você pode rastrear ao braço do faraó, que é a sua unidade, os padrões primários e secundários. Né? No Egito, as penalidades para quem não cumpria a lei era extremamente rígida. Todos tinham que calibrar esses padrões.
esses padrões de granito eles eram dispostos em locais públicos. E você tinha que, os comerciantes e todos que usavam barras de madeira teriam que calibrá-las em toda a lua cheia. Se isso não fosse feito, a penalidade era muito severa, podia chegar à morte, né? E em todas as sociedades, isso é uma outra coisa muito importante novamente, na ideia da busca da unificação, de medidas que sejam universais, que medidas sejam justas e que sejam perenes. Em todas as sociedades desenvolvidas, o poder definia as medidas e os senhores estabeleciam as medidas para os seus domínios. Quer dizer, as medidas dos senhores elas não eram iguais às medidas do povo e dos vassalos. Em geral, eram sempre, quer dizer, eram quase sempre, eu diria 90%, 95% das vezes, eram diferentes e sempre eram favoráveis aos senhores. Né? Então, vocês, vendo a diversidade de medidas que existia, pode imaginar a dificuldade que você tinha em unificar medidas. Né? Na Europa medieval, simplesmente para lembrar, na Europa feudal, havia cerca de 250 mil medidas diferentes. Né? Isso implica uma dificuldade enorme de você unificar medidas. As tentativas na antiguidade foram feitas por Filipe da Macedônia, Alexandre o Magno, Justiniano, e na pós-antiguidade, Carlos Magno tentou uma unificação, tanto de moedas como de medidas. Na Renascença houve outro, e o Iluminismo também. Né? Bom, o que aconteceu? O que mudou isso? O que mudou realmente foi a Idade Moderna. Né? A Idade Moderna, o início da Idade Moderna, surgiu o capitalismo. Isso aqui, essa imagem aqui, é a Bolsa de Amsterdã em 1602. Então, era uma bolsa que funcionava muito bem, né? E extremamente dinâmica, parecido com o sistema de hoje. Não, evidentemente, não, sem computação, é claro, mas com todo o dinamismo de uma bolsa. Mas a sofisticação do comércio e as relações de troca exigiam uma unificação de medidas, que essas medidas fossem unificadas e que fossem também o mais justas possível, né? A questão da perenidade ela era obtida como? Usando materiais que fossem os mais perenes e eternos possíveis, os mais duráveis, materiais nobres como granito, muitas vezes eram materiais nobres mesmo, eram padrões de metais nobres, etc. Agora, o que aconteceu foi que a grande mudança veio com a Revolução Francesa. Quer dizer, o êxito da Revolução Francesa em 1789, uma das primeiras coisas da Revolução Francesa, quando começaram a tomar decisões, foi acabar com todo o sistema de medidas que existiu na França. Então, foram grupos enviados para coletar todos os padrões e destruí-los, né? E substituí-los pelo que era o sistema métrico. Esse sistema métrico, que é o sistema métrico decimal, que foi decretado em 1791, numa convenção, e introduzido como sistema francês em 1799, ele mudava, teve um papel fundamental, aliás, vários papéis fundamentais. Ele mudava o caráter significativo das medidas primitivas que exprimiam o homem, as suas condições de vida e de trabalho, substituindo por um novo sistema que era estritamente convencional. Né? Esse sistema, ele simplesmente exprime medidas comuns, confiáveis, verificáveis, objetivas e independentes de indivíduos particulares. As unidades agora têm um significado físico. Por exemplo, um peso, um volume específico de água a uma certa temperatura, uma certa pressão. Isso definia, por exemplo, o quilograma. Né? Você tinha, por exemplo, uma parte do meridiano terrestre, que definia o metro. Então, essas novas medidas é uma mudança importantíssima de paradigma, porque, novamente, você sai da individualidade e passa para medidas que são
mais justas, porque elas são confiáveis, são verificáveis e objetivas. Não dependem mais de uma escolha dos senhores. Então, aqui, por exemplo, a definição do metro, naquela época, pelo sistema métrico, que era a 10.000.000ª parte do meridiano terrestre. Bom, hoje é o espaço percorrido pela luz no tempo de 299.792.452 milésimos do segundo. Milionésimos do segundo. Bom, a desigualdade perante a lei era uma condição de desigualdade das medidas. Quer dizer, você precisava ter umas condições em que, para você ter medidas justas, e você precisava ter condições em que a lei fosse igual, pelo menos fosse proposto que a lei fosse igual para todos. E na época da criação do sistema métrico com a Revolução Francesa, essas condições estavam presentes. Quer dizer, e quando o sistema métrico foi proposto, já se propunha algo que tinha uma visão de futuro que poderia ser usado por outros países. Tanto é que ela começa assim, a introdução do sistema métrico, a tous les peuples e a tous les temps, todos os povos em todos os tempos. Então, o que é importante nisso é o seguinte: um sistema comum de medidas é uma grande vitória, não é? Ele constitui uma língua comum e a compreensão e colaboração entre os povos. Na verdade, o que o Volney falou é exatamente isso. Quer dizer, o BIPM hoje é uma união de países, né? E é uma grande conquista para a humanidade, porque todos colaboram. A metrologia é uma ciência que só pode funcionar através da colaboração. Ela é diferente de outras ciências, né? Eu vou falar rapidamente sobre o Tratado Diplomático, que criou o Bureau Internacional de Pesos e Medidas. Professor, posso fazer um pequeno comentário? Por favor. Antes do... Eu achei muito rica a sua fala, trazendo essa compreensão da metrologia sob um aspecto simbólico, né? A gente tem não sei se o senhor já leu algum livro dele, Joseph Campbell, que escreve muito sobre a importância do mito e do símbolo. E os símbolos são um elemento importante, porque para os povos, né, nessa história, vamos pensar assim, nessa parte toda histórica que o senhor está nos trazendo, né, a relação do ser humano com a metrologia, ela era realmente mitológica, simbólica, ou seja, havia uma relação viva com o processo de medida, né? E agora, com o que o senhor estava colocando, por exemplo, ali já na Revolução Francesa, ali 1790, quando isso começa a mudar, muda também toda a relação cultural, digamos, com o processo da medida, né? Gerando toda uma forma não mais simbólica, não mais... uma forma talvez mais material, mais concreta, né? No sentido, principalmente, de gerar uma relação com o sistema métrico válido para todos, né? De forma mais direta e objetiva. Exatamente isso. Quer dizer, toda essa procura do SI que a gente chegou-se o ano passado, depois de muito debate, é realmente uma busca por medidas justas, medidas universais e medidas que sejam o mais perenes possíveis. Quer dizer, essa é a busca do SI. Quer dizer, isso que se procurou durante todo esse tempo. E a metrologia, eu acho que o Volney também deu uma boa ideia, ela está presente em toda a nossa vida. Tudo que nós fazemos, tudo que nós interagimos, se você olhar para o seu lado, tudo envolve algo metrológico, né? Alguma medida, alguma medição, alguma metrologia, né? Seja o que quiser olhar, você olhar para o ar-condicionado, para a luz, para o que for, né? Para uma mesa, não há nada que não tenha alguma metrologia. E, bom, evidentemente, os computadores e tudo isso tem metrologia pesada dentro, né? Então, ela é realmente, a metrologia está
embutida na vida de cada um de nós, embora quase sempre a gente não realize, né? Então, o Tratado do Metro, aí, quando diz, o Tratado do Metro é uma culminação aqui das coisas. Quer dizer, até chegar ao Tratado do Metro, demorou. Quer dizer, depois de 1799, eu não sei se ainda tem muito tempo, mas não quero demorar muito, depois de 1799, o Tratado do Metro ele foi um pouco abandonado pela França. E havia muita. Bom, as guerras napoleônicas, depois toda a mudança de novo, toda a mudança novamente para o reinos, para o reinado, e foi grandes problemas na França, em 1800, depois de 1810, né? E 1815, e só em 1840 que ele foi estabelecido novamente na França. Então, quando foi criado o BIPM, ele foi criado sob a autoridade do CGPM, da Conferência Geral de Pesos e Medidas, e sobre a supervisão do CIPM, que é o Comitê Internacional de Pesos e Medidas. O Comitê Internacional de Pesos e Medidas ele é composto de 18 membros que são eleitos individualmente, que um país não tem um representante. Você não um representante, o país não manda um representante, nem o país é escolhido por ser representante, uma pessoa é escolhida por ser representante de um país. Ele é escolhido por ser uma pessoa que se qualifica para metrologia. Então, quando foi criado o BIPM, foi também proposta a materialização do metro e do quilograma, novas materializações. Então, aqui está o novo metro, que foi feito vigorou de 1899 a 1960, era uma barra de platino e irídio, né? Melhor do que a barra de platina de 1799, e aqui o quilograma, foram feitos vários protótipos do quilograma, e o BIPM guardou 7, sendo que esse aqui é chamado IPK, que é o protótipo internacional do quilograma, que é a base deles todos. Os outros eram usados para comparação. E aqui a gente vê que os outros perderam massa em relação ao IPK. Isso é um problema complicado, você vê que a massa não é estável, então ele não é um invariante. Não é? E as funções do BIPM, que foram estabelecidas e que hoje estão definidas, é coordenar a concretização, a melhoria do sistema global de medições, garantindo que os resultados de suas medições sejam acurados e comparáveis. Executar para os Estados-membros atividades científicas e técnicas que possam ser realizadas mais eficientes em seus laboratórios. O Valnei comentou que o BIPM tem alguns laboratórios, né? Não são muitos, mas são laboratórios de excelente qualidade. Inclusive, um dos laboratórios construiu na balança de Ikibou, né? E a outra é promover a importância da metrologia para a ciência, para a indústria, para a sociedade, para o comércio, e através de colaborações com organizações intergovernamentais e fóruns internacionais. Bom, só para ser rápido aqui, isso aqui já ainda tudo isso é o presente, né? Esse é a nova definição do SI, as unidades são as mesmas que estão aqui, e aqui são as constantes da natureza que aparecem nessa nova definição. Eu estou dando um encaixe para isso. Aqui estão as definições, eu não vou dialogar nisso, que eles todos falarão. Essas são as 4 unidades que foram modificadas: o quilograma, o ampere, o Kelvin e o mol. O quilograma passa a ser definido fixando o valor da constante de Planck. Também não vou discutir muito, porque o Fábio Nacerto vai discutir, o ampere, o Regis vai discutir, e o ampere foi definido o valor da carga fundamental do elétron, o Kelvin definida fixando o valor da constante fundamental de Boltzmann, e o mol definido em termos da constante fundamental de Avogadro. Então, também cada um deles vai falar sobre isso, né? O Klaus vai falar sobre o Kelvin e o Bruno sobre o mol. Bom, aqui é um pouco que eu falei sobre o futuro. Bom, a pergunta é o seguinte: a gente chegou, em princípio, aonde a gente queria. A gente tem um sistema de unidades justas,
Quer dizer, ninguém pode dizer que é injusto, que é um sistema internacional aceito através de uma convenção entre países e que todos aceitam devido à credibilidade que esse sistema tem. Por outro lado, a gente tem um sistema que é baseado na universalidade. Por quê? Novamente, pelo mesmo motivo. Você tem um sistema que é um sistema internacional. Na verdade, a metrologia é a única ciência baseada em uma convenção ou num acordo, num tratado internacional, que é a Convenção do Metro. Então, não há outra ciência que seja baseada nesse acordo internacional. Então, ela é universal sobre esse aspecto e, além disso, ela é universal por quê? Porque essas constantes são constantes universais da natureza. Não é? Então, a metrologia é justa, essa nova definição do sistema de unidade do SI, ela é justa, ela é universal e é perene. Agora, a pergunta que a gente tem é o seguinte: será que essas constantes são realmente constantes na natureza ou elas variam no tempo? Então, tem teorias de física que propõem que essas constantes fundamentais da natureza variem no tempo. Bom, isso tem implicações muito complexas e a história é completamente diferente. Então, era isso que eu queria dizer. Muito obrigado e espero que tenha ficado claro. Em pouco tempo, eu tive que falar sobre 8.000 anos. Professor Humberto, acho que foi excelente. Eu estou acompanhando os comentários aqui pelo YouTube. As pessoas estão agradecendo muito tudo que está sendo falado até agora, com essa riqueza histórica, essa riqueza de experiência profissional e, ao mesmo tempo, essa fluidez e o carinho, porque a gente percebe que quem está falando é porque ama o conhecimento e quer esse conhecimento disseminado. Então, agradecer muito, por enquanto, aí ao Valnei e ao Humberto, e vou chamar, então, para continuar o nosso assunto. Acho que o Valnei quer falar. Fica à vontade, Valnei. Oi, Ive, só para jogar uma pimentinha naquilo que o professor Humberto comentou, saber dele como ele vê essa questão de novas possibilidades para a definição do segundo, né? Que isso vai impactar fortemente. Hoje a gente já consegue o segundo com 10 a menos 17, por exemplo. Talvez com os relógios ópticos a gente consiga chegar a 10 a menos 18. Como ele vê essa evolução aí da medição do segundo e se possivelmente ele vai ser redefinido no futuro? Há uma perspectiva de redefinir o segundo por volta de 2030, posteriormente, e através dos relógios ópticos, né? O relógio óptico ele cria alguns conceitos fundamentais. A própria noção de medição de relógios na Terra deixa de ter sentido, porque você não pode mais comparar dois relógios na Terra. Com a incerteza que você tem devido às correções de relatividade geral, as incertezas são maiores do que isso, do que a distância possível entre colocar dois relógios para fazer uma medição. Porque você, quando faz uma medição, você mede, quando você faz uma medição, do ponto de vista desse nível de precisão, você está medindo em relação às geodésicas. E as geodésicas se movem, elas não são fixas, as geodésicas se movem com o tempo. De modo que você não tem possibilidade, você não está medindo em relação ao nível do mar ou em relação ao nível da Terra. Você mede em relação às geodésicas, a distância entre os relógios. E você não tem a incerteza que você tem na medição é maior do que as correções relativísticas. De modo que você passa a ter agora uma coisa interessante. Você muda esse conceito, você tem que pensar de novo nessa comparação de relógios, comparabilidade, e você pode usar esses relógios de altíssima precisão para fazer coisas diferentes, quer dizer, ter medidas talvez mais gravimétricas, mais precisas, ser capaz de conhecer, por exemplo, diferentes materiais na superfície da Terra.
Tem uma série de possibilidades que são aventadas, mas é uma abertura completamente nova. Mas, por enquanto, eu acho que ainda está um pouco, se espera um pouco, porque você há um problema de estabilidade ainda. Então, tem que esperar que isso aí seja corrigido. Ainda tem muito trabalho para metrologia. Tem muito trabalho com metrologia. Tem muito trabalho com pesquisa, mas tem muito trabalho com metrologia. Obrigado, professor.